Olá pessoal do sétimo ano, estamos aqui para o nosso primeiro vídeo online, tá? Então aqui vocês vão pegar o caderno de atividades, que lembra que eu passei para vocês fazerem um caderno de atividades assim que começou essa pandemia, então vocês vão pegar, abrir aí na página 4 para nós começarmos a correção. Por que eu quero fazer essa correção com vocês? Porque conforme eu vou fazer na correção com vocês, eu acabo fazendo uma revisão também sobre a matéria. Tá? Apesar que muita coisa que vocês tiveram aqui, acho que vai ficar para a segunda aula, para a aula não ficar muito extensa, nós já tivemos o ano passado, mas mesmo assim eu quero estar reforçando, porque como nós ficamos aí mais de um mês sem aula, para termos essa revisão, tudo bem? Para depois entrarmos no segundo bimestre. Então vamos lá. Saúde, tecnologia, saúde e sociedade, desculpa, do capítulo 1. Então no exercício 1, aí tá falando assim: a Organização Mundial de Saúde, OMS, define saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consistindo somente na ausência de uma doença ou enfermidade. Essa afirmação da OMS é mais do que uma definição, mas uma meta a ser alcançada que envolve o acesso aos serviço de saúde e também as questões relacionadas à qualidade de vida. O que você compreende com qualidade de vida? Essa resposta aqui é pessoal, mas o que eu quero que vocês entendam que é qualidade de vida? Qualidade de vida é a pessoa ter um trabalho que ela goste, ter segurança, lazer, educação, tá? O local onde ela viva seja limpo, com saneamento básico. Então isso é ter qualidade de vida. Tá? Então vocês podem colocar aí: ter um local limpo para viver, saneamento básico, um trabalho digno, segurança, lazer, educação, entre outras coisas, tá bom? Exercício 2. Quais vantagens o desenvolvimento dessa tecnologia trouxe para os seres humanos? Então aqui tem a imagem de uma mulher grávida fazendo ultrassom, ok? Então isso aqui, o exame de ultrassom, ultrassonografia, permite verificar o desenvolvimento do bebê se está sendo bom, tá? Se ele não vai ter algum problema de saúde, alguma anomalia. Então, pelo ultrassom já dá para saber isso e também saber se a gravidez da pessoa não está sendo de risco, tá? Então vocês coloquem assim: o exame de ultrassonografia permite verificar o desenvolvimento do bebê, se ele tem alguma doença ou anomalia. Isso é bom para o bebê e para a mãe. Exercício 3. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido é porque o vídeo não ficar muito extenso, senão depois a gente não consegue carregar no YouTube, tá? Então, caso vocês precisem para escrever aí, fazer a correção, vão dando pausa. 3. Por que as vacinas são importantes na prevenção de doença? Porque elas estimulam o organismo a defender contra micro-organismos causadores de doenças, evitando o aparecimento de doenças graves. Então ela faz com que o nosso sistema imunológico fique mais forte, tá? Então vocês podem colocar isso sim. Estimulam o nosso sistema imunológico, fazendo com que ele fique mais forte, com isso não causando doenças graves, por causa dos micro-organismos, tá bom? Página 5 agora. Aqui, tá assim, ó, aqui embaixo no segundo parágrafo. A seguir estão listadas 3 das diversas vacinas presentes no calendário nacional de vacina. Essas 3 vacinas que estão aqui, tem que tomar quando antes de 1 ano de idade, tá? Liga o nome das vacinas e as doenças que previnem. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, a beta vacina BCG. A BCG é aquela vacina que fica a marca. Normalmente, todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas, tem aquela marca até hoje, tá? Então, ela previne contra tuberculose. Então, era só contra tuberculose, tá bom? A segunda vacina aqui, vacina contra a pólipo. Então, é paralisia infantil. E a vacina
Trisérie Vital, como o nome já diz, tri de 3. Então, ela serve tanto para rubéola, sarampo e cachumba. Então, vocês vão ligar nessas 3 aí. Qualquer coisa, deem um pause aí, ó, dá pra vocês verem, tá? Exercício 5. A. Quando ocorre a entrada de bactérias no corpo pelo ferimento, quais as principais células que irão combater esses micro-organismos invasores? São os macrófagos e outros glóbulos brancos, tá? Então, depende aonde esse micro-organismo invadir. Então, ele invade. Cai na corrente sanguínea, quem vai tentar de início são os macrófagos, e dependendo do ferimento, se o ferimento for muito complexo, ele for mais fundo, nisso a entrada de micro-organismo acaba sendo maior, tá? Ou até se o micro-organismo for mais forte, porque tem micro-organismo uns mais forte que o outro, também pode pegar aí os glóbulos brancos. Então, é macrófagos e outros glóbulos brancos, depende do micro-organismo, tá bom? Exercício B. Como essas células de defesa atuam? Elas são capazes de englobar e digerir as bactérias por fagocitose, e outras se encarregam da produção de anticorpos. Então, o que acontece? As células, elas englobam. Então, por exemplo, a célula está aqui fechadinha, até mesmo para ela pegar uma vitamina, sais minerais, o que for, o que ela faz? Ela tem um sistema que aqui na parede celular, tá? Ela abre como se fosse um buraco e fica assim, parecendo uma mãozinha aberta. O corpo, a célula está precisando, sei lá, vitamina A. Então, conforme vai passando aqui a corrente sanguínea, quando ela sente que vai passar a vitamina A, ela pega aquilo, aqui a célula está aqui dentro, que ela está aberta, ela vem, isso aqui é a fagocitose, dela pegar e jogar para dentro da célula. Então, esse é o sistema de fagocitose que está falando aqui. Então, são capazes de englobar e digerir as bactérias por fagocitose e produzir anticorpos. É isso que vocês vão colocar. Exercício 6. Aqui eles colocaram a imagem de um corpo de um ser humano e vocês têm que colocar um nome, tá? Então, aqui no 1, vasos linfáticos, e no 2, linfodomos, tá? Então, vocês colocam aí. Linfonodos. Nossa, quase não sai. Página 6. Observe o esquema que representa a quantidade de alimentos que devemos consumir para ter uma alimentação adequada. Depois complete com exemplos de alimentos de cada grupo. Então, aqui eu vou dar para vocês os exemplos, vocês coloquem no mínimo, em 3 exemplos, em cada parte da tabela. Não é 3 para colocar um em cada, não, 3 em cada um. Então, aqui exemplos. Então, aqui, de início, eles deram de exemplo o alimento fresco, o milho, tá? Aqui tá espiga de milho mesmo. O alimento processado, o milho enlatado, e o alimento ultraprocessado, que é o salgadinho de milho, tá? Então, tem vários aí que tem salgadinho de milho assado. Por exemplo, fandangos é um salgadinho de milho assado, tá bom? Então, alimento fresco, vocês podem pôr legumes, verduras, frutas, arroz, milho, carne, ovo, café, castanha. Então, tudo que for natural, que vem da plantação, feijão, qualquer coisa vocês podem colocar aqui no alimento fresco, tá? Então, podem colocar aí verdura, legumes e frutas. Tá ótimo, porque já engloba bastante coisa. Alimento processado. Aí vocês podem colocar farinha de trigo, frutas em calda e legumes em conserva, que são aqueles legumes enlatados, tá? A fruta também em calda é aquelas normalmente enlatadas que vem. Tem pêssego em caldas, tem diversos tipos de frutas aí, ameixa e assim vai, tá bom? E alimentos ultraprocessados são biscoitos, embutidos. Os embutidos é linguiça, presunto, são esses tipos de coisa, tá? Molhos enlatados, salgadinho, então tudo isso aí ultraprocessados. Exercício 8. Aqui nós vamos ter que marcar X
nas alternativas corretas, e as que estiverem incorretas vamos ter que corrigir. Na primeira, segundo a OMS, para estar saudável basta que a pessoa não esteja doente? Não, tá? Então tá errada, não é para marcar o X nessa primeira, então nós vamos corrigir. Não é só ausência de doença, mas também o bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Então vocês coloquem aí. Não só a ausência de doença, mas também o bem-estar físico, mental e social do indivíduo. No segundo aí, os exercícios físicos regulares, moderados e orientados por um profissional da área aumentam a capacidade cardiorrespiratória e previnem doenças cardíacas e respiratórias. Tá certo, tá? Por quê? Porque a pessoa está em atividade. Então o que acontece? Ela acaba tendo a circulação do sangue, com isso previne contra colesterol, porque ele tem a queima de gordura, tá? Então aí no caso aí a cardíaca e respiratória também, porque ela cansa, ela soa, ela transpira, com isso aumenta também a capacidade dela respiratória. Então nesses dois casos é bom aí. A próxima. É falso afirmar que os exercícios físicos fortalecem as defesas do corpo contra doenças? Então, essa daí não é para marcar o X, que ela é falsa, tá? Na verdade, ela não é falsa, ela é correta. Então, aqui onde tá, ó, até sublinhei para vocês. Tá? É falsa, não é, é correta, tá? A próxima. A saúde individual ou coletiva é constituída ao longo da vida e envolve bem-estar físico e as relações sociais, culturais e ambientais? Tá certo. A última, a qualidade de vida é uma condição resultante de vida em local limpo, ter acesso à educação, ao lazer, ao trabalho, à moradia digna, além de garantir a segurança? Também tá certo, tá? Agora na página 7, exercício 9. Por que o exercício físico regular pode melhorar a autoestima, reduzir a ansiedade e também prevenir problemas de saúde mental? Isso daí acontece porque o corpo ele libera substâncias que aumentam a sensação de bem-estar e reduz o estresse. Então, o hormônio que o corpo produz quando a pessoa faz exercício físico aumenta então a sensação de bem-estar. Então, vocês vão colocar isso, tá? O corpo libera substâncias que aumentam a sensação de bem-estar e reduz o estresse. Exercício 10. Aqui eles fizeram uma tabela. Tem as características de doenças, nós vamos ter que colocar o nome das doenças e o exemplo aqui. Então, aqui no classificação da doença, na verdade não é o nome da doença, ele quer saber se é epidemia, endemia ou pandemia. Então, a primeira aí é epidemia. Então, epidemia, elas se espalham o quê? Em bairros, cidades ou estado, tá? Então, não é no país todo, é em alguns locais do país, vamos dizer assim. Então, a primeira aqui, epidemia. Exemplo, dengue, zika e chikungunya. No do meio, endemia. Endemia é quando pega o país todo, tá? Então, endemia, exemplos, esquistossomose e malária. E o último, pandemia. Então, um exemplo que a gente está tendo agora de pandemia é o coronavírus, porque é mundialmente, pega diversos tipos de países diferentes. Então, quem quiser por coronavírus pode colocar. Outro, a gripe A ou H1N1, tá? E a gripe aviária. Agora, página 8, exercício 11A. Aqui eles fizeram esse gráfico, certo? Aqui tem a porcentagem e aqui as partes do Brasil. Então, tem do Brasil, a região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, certo? E aqui em questão de porcentagem, tá assim, proporção de domicílios particulares permanentes em rede geral de abastecimento de água, segundo as grandes regiões. Essa pesquisa foi feita de 2000 a 2010, tá bom? Então,
a parte azul clara do ano de 2000 e escura 2010. Então dá para nós observarmos o quê? Que subiu no Brasil de 77%, subiu para 82%, no norte de 48% para 54%, nordeste de 66% para 76%, sudeste de 88% para 90%, sul de 80% para 85%, centro-oeste de 73% para 81%. Então todos tiveram aumento. A pergunta A: é possível perceber que, apesar da crescente, o acesso à água tratada não é garantido a toda a população brasileira? Pesquise no site do Ministério da Saúde e, em seguida, registre as linhas que procedimentos devem ser adotados antes de consumir a água sem tratamento. Então, aqui vocês vão ter que fazer uma pesquisa, certo? Como eu sei que nem todos vão fazer, então eu vou acabar dando a resposta. Então, para ele saber se está tendo o tratamento de água ou não, os lugares que não tem o tratamento de água, para conseguir beber aquela água sem correr o risco de pegar uma virose ou algo pior, o ideal é fazer o quê? Ou jogar 2 gotas de hipoclorito de sódio, tá? Coloquem aí, 2 gotas de hipoclorito de sódio, ou, não, hipoclorito de sódio, vírgula, filtrar ou ferver a água por 5 minutos, tá bom? Exercício B: o que pode ser feito para garantir o abastecimento de água de qualidade a toda a população? Então, tem que ter rede de tratamento de água e de abastecimento, e também cabe o que? Ao cidadão cobrar isso, porque tem muita gente que acaba não cobrando e aí vive em situação mais precária e não sabe que tem esse direito, e tem que ir atrás, porque é direito de qualquer cidadão ter aí o abastecimento de água e também o tratamento de água, tá bom? Página 9, exercício 12. Então aqui eles colocaram um texto: fique sabendo mais sobre a água. Vocês vão ler esse texto. Aí tem na questão A: que problema o texto expõe? Justifique sua resposta. Então aqui é o problema mundial relacionado ao consumo de água sem tratamento e falta de saneamento básico. Então, doenças relacionadas ao consumo de água sem tratamento e falta de saneamento básico. Exercício B. Na B está pedindo para vocês fazerem um pequeno parágrafo com algumas soluções para resolver o problema levantado no texto. Então essa daqui é pessoal também, cada um vai fazer um texto de uma forma diferente, porém tem que ter aí levantar um problema sobre o que falou o texto ali, que é sobre a água, sobre falta de saneamento básico, as doenças, enfim, tem que ser sobre isso, tá? Exercício C. Reflita sobre o problema descrito no texto e estabeleça qual a relação entre a falta de água potável e a falta de rede de esgoto e o aumento do número de doenças. Escreva sua conclusão nas próximas linhas. Essa também é pessoal, tá? Vocês vão escrever aí, vocês podem colocar assim: muitas doenças são transmitidas pela água por faltas de saneamento básico, tá? Falta de esgoto encanado, ou até mesmo higiene pessoal, tá bom? Pessoal, para essa primeira aula eu vou parar por aqui, que acabou o capítulo 1, aí para a próxima aula eu começo o capítulo 2 com vocês, a correção, tá bom? Desde já agradeço a atenção de vocês, tchau, tchau.